Buenas, então mais um vídeo aqui de uma solicitação que veio lá do nosso grupo do Facebook. Como eu sempre lembro, né, o link aqui está aqui embaixo, mas como eu sempre lembro, eu não costumo responder dúvida de código nas redes sociais, né, Instagram, Twitter, até nem mesmo no próprio Messenger do Facebook, do comentários do YouTube, porque não dá tempo de responder todo mundo individualmente, né, então eu sempre participo mais ativamente no Facebook, no grupo, né? No nosso grupo do Facebook, onde outras pessoas também podem compartilhar, ajudar, né? Enfim. Então, a solicitação basicamente era para que a gente pudesse, então, montar, né? Ou reproduzir o código do indicador histograma de agressão. A gente tem aí já alguns vídeos sobre histogramas, né? Delta acumulado, enfim, mas esse especificamente é sobre o indicador histograma agressão. Para a gente entender, então, já para a gente dar um contexto, né, para a gente entender bem esse indicador, que é nativo, tá, da plataforma, a gente precisa entender o indicador quantidade de agressão saldo, né? Então vamos começar para ter um contexto, né, dar uma olhada no que faz o indicador saldo, quantidade de agressão saldo, e aí a gente vai entender o que o indicador histograma de agressão faz e como que a gente vai fazer isso no nosso código, né? Como que a gente vai reproduzir isso, tá? Então, o indicador quantidade de agressão saldo, basicamente, né, o que ele faz é, matematicamente falando, é subtrair a quantidade de agressão compradora menos a quantidade de agressão vendedora para cada período. Então, quando a gente fala período, a gente está falando basicamente, né, da periodicidade do gráfico. Então, por exemplo, a gente está num gráfico de 30 minutos, né, cada barra representa 30 minutos, a gente está falando de, né, subtrair a agressão compradora da agressão vendedora, né, naquele período de 30 minutos. O resultado dessa subtração, né, desse cálculo, é o saldo. O saldo é o resultado dessa subtração. Agora, que características que tem, então, né, esse resultado, né, que a gente usa, então, graficamente? Basicamente se o resultado dessa subtração for positiva, é porque a quantidade de agressão compradora foi maior que a vendedora. Então, por exemplo, se eu tenho 10 menos 5, o resultado é 5, positivo. Então, isso me diz que a agressão compradora naquele período foi maior que a agressão vendedora. Então, o que o indicador faz é plotar, né, este valor graficamente. Quando eu tenho a agressão vendedora maior que a agressão compradora, né, quando a gente segue este mesmo cálculo matemático, então se eu disser que a agressão compradora foi 5 e a agressão vendedora foi 10, o que eu tenho matematicamente é 5, porém negativo. Então, né, para fins de gráfico, né, isso me mostra, né, o formato deste cálculo, né, o sinal do resultado deste saldo, né, seja ele positivo ou negativo, vai me demonstrar o lado, eu vou chamar de lado, tá? O lado deste saldo. Se é um lado positivo, um lado comprador, um lado negativo, um lado vendedor. Então, graficamente, o que isso representa? Se a gente colocar uma linha aqui no meio, né, que seria o nosso zero, né, você vai ver que a gente tem, quando o saldo é positivo, né, a gente tem uma plotagem para cima em relação a essa linha central, né, e ele pinta de verde, porque a agressão compradora foi maior naquele período. Quando eu tenho um número negativo, né, ele plota este valor negativo, então ele fica para baixo dessa linha central aqui, né, essa linha de zero, e colore de vermelho, justamente para demonstrar que nesse período a agressão vendedora foi maior. Então, o indicador quantidade de agressão basicamente faz isso, tá? Ele plota ali, né, para cada período, o saldo de agressão, se foi comprador, se foi vendedor. O histograma agressão, ele faz duas coisas a mais, vamos dizer assim, né? Duas coisas a mais além disso. Primeira coisa, né, que é meio visual, óbvia, ele traz, né, para o lado positivo.
né? Ele traz esses, então vou chamar aqui de absoluto, né? De valor absoluto. Ele traz esses valores pro lado positivo. Então, se a gente usar aqui embaixo como nosso zero referência, note que até mesmo os valores de agressão vendedora, né, agora estão plotados para cima, né, porque ele traz todos os valores, então, né, para o lado positivo. Essa é a primeira característica, tá? E a gente vai ver por quê, tá? Eu só quero mostrar as características gráficas, né, para a gente entender depois como que a gente faz isso, né? E segundo, é basicamente fazer um acúmulo. Né? Então, o que ele faz? Né? Como é que ele faz esse acúmulo? Ele vai levar em consideração um período em que um movimento, né, ocorre. Quando eu chamo movimento, eu quero dizer, né, como eu mencionei no começo, né, o lado do movimento. Né? Então, se é um movimento comprador, um movimento vendedor. Então, dentro de um período onde a gente tem este movimento sequencial, então a gente vai ver aqui, né, dentro deste período, a gente teve uma sequência de saldos vendedores como predominantes, né? Então, o que ele faz é, para cada período, ir acumulando, né, esses saldos. Então, se a gente pegar este primeiro valor aqui, né, se a gente considerar que foi o primeiro valor deste movimento, né, deste movimento maior aqui que a gente está chamando, né, se a gente pegar o valor do saldo, então vamos comparar agora os valores, né? Ó, a gente tem o valor do saldo e o valor do histograma. Note que, né, por ser o primeiro período deste movimento, né, simplesmente ele fez o que a gente comentou aqui, né? Ele traz o valor para o lado absoluto, para o lado positivo. Então você vai ver que é o mesmo valor, né? 15.181, porém agora positivo. No segundo período, né, deste movimento, né, no próximo período, no próximo candle, né, note o que ele fez. Pegou o valor antigo, né, que era 14.000 e pouco, e somou com o valor atual, de saldo atual, 5.378, somou ao saldo anterior e plotou positivo, né, positivamente, este acúmulo. E assim ele vai fazendo. Então o próximo, se a gente observar, 20.559, ele soma com o valor atual, de saldo atual, 544, 21.103, né, 21.103, né, que era o valor anterior, ele soma com 11.843, que é o valor atual, do saldo atual, total 32.000, e assim por diante, né? Até chegar o último valor daquele movimento, né, que é o acúmulo de todos esses saldos, né, dentro do movimento. No próximo período, o que aconteceu? Mudamos a direção do saldo, né? O saldo agora é de uma agressão compradora, então ele zera a contagem, né? Buscando um novo movimento. Então, se a gente olhar aqui, ó, o mesmo valor, 6.965, né? Porque é o primeiro período, né, de um novo movimento. Claro, ele não se confirma e logo em seguida vira de novo, né? Mas essa que é o propósito do histograma de agressão, fazer esse acúmulo, né, dentro de um movimento sequencial. Então a gente vê aqui o movimento comprador, né? Você vê que todos esses períodos aqui foram de saldo comprador predominante, né? O que ele fez foi novamente ir acumulando. Então você note que aqui, ó, o primeiro valor é sempre o próprio valor, né? 9.504, né? E aí, obviamente, a partir do primeiro ele começa a ir acumulando, né, até chegar no último aqui, que é 37.426, que é o acúmulo desse, mais esse, mais esse, mais esse, mais esse, mais esse, mais esse, né? Então é basicamente isso que o histograma agressão faz, né? Você vai notar isso pelo esse efeito escadinha, né, que ele vai fazendo, porque ele sempre vai acumulando positivamente, né? E aí ele pinta de verde ou vermelho justamente para mostrar, né, se é um acúmulo de saldo comprador, acúmulo de saldo de agressão, né, acúmulo de saldo comprador, de agressão compradora ou de agressão vendedora.
E como que a gente vai reproduzir isso no nosso código? Então vamos dar uma limpada aqui na nossa tela. A gente já entendeu basicamente o que esse indicador faz, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou até... Porque, como eu comentei, esses dois indicadores são nativos, tá? Eu reproduzi aqui embaixo, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou deixar aqui. O indicador de preço, nesse momento, não interessa tanto para nós, né? Porque a gente está simplesmente fazendo o acúmulo aqui de saldo de agressão, né? Então, o indicador ali de preço não interessa tanto. Então, note que embaixo é a reprodução do indicador, porém, né, com o nosso código, tá? Então, eu quero mostrar agora como que a gente vai fazer, como que a gente fez isso programaticamente, né? Então, eu tenho duas variáveis aqui, SAG acum, né, que seria o saldo de agressão acumulado, e o AGS, que seria o saldo de agressão, né? Como a gente comentou, a gente tem um saldo acumulado, mas a gente vai precisar também dos valores individuais, né, dos saldos individuais para fazer esse acúmulo. Então, para isso, a gente tem o AGS, que vai armazenar esses valores individuais, e o SAG acum, né, que seria o acúmulo. Então, o AGS a gente começa usando a função AggressionVolBalance justamente para retornar esse valor de saldo. A gente armazena nessa variável. E aí a gente usa o fato, né, que a gente conversou de um valor positivo de saldo significar um acúmulo, um saldo de agressão comprador, né, e um valor negativo, um saldo vendedor. A gente usa esse fato, né, para determinar a direção do nosso movimento. Então eu digo, se o saldo de agressão for maior ou igual a zero, então armazena numa variável que eu chamei mov, de movimento, o valor 1. Se não, ou seja, é um valor negativo, portanto, agressão vendedora, armazena 0. Por que 1 e 0? Porque eu escolhi, né, um valor arbitrário, você poderia escolher o valor que você quisesse. Mas, efetivamente, o que ele faz para mim é dizer que eu tenho um movimento de agressão compradora quando move a 1 e eu tenho um movimento de agressão vendedora quando move a 0. E aí, o que eu faço com isso? Logo em seguida, eu tenho dois testes onde eu vou buscar a virada do movimento, né? A virada de um movimento comprador para um movimento vendedor. Então, este primeiro teste condicional, né, move diferente de move 1, é justamente para isso, né? Porque se a gente pegar como referência, vamos pegar um exemplo aqui de uma virada, né? Então, se a gente pensar que aqui, né, toda vez que ele fizer esse teste, AGS é maior ou igual a 0, né, ele vai dizer que move a 1. Então aqui, ó, aqui move a 1, move a 1, né? Se a gente pensar na variável move, né? Move a 1, move a 1, move a 1, move a 1, move a 1. Então toda vez que ele pergunta move é diferente do movimento anterior, né? Se a gente pensar em indexação, né? Vou colocar aqui, né? Se a gente pensar, a gente está nesta barra e a gente está perguntando, né, o move desta barra é diferente do move da barra anterior? Não. É igual, né? Ambos são 1. Quando a gente chega nesta barra, e aí aqui é a nossa indexação 0, e aqui passa a ser a nossa indexação 1, né? Aqui seria 2, e assim por diante. Quando ele pergunta agora, move atual, move 0, é diferente do move anterior? Agora é diferente, né? Porque a gente virou de lado. Então, né, agora é verdadeiro. Só que além disso, eu quero saber para que lado ele virou. Então eu tenho mais um teste condicional, né, onde eu determino se move for 1, né, o move atual, ou seja, ele virou para o lado comprador, ele vai armazenar o valor, a posição da barra atual numa variável chamada A. Se ele virou para um movimento 0, né, que é este exemplo aqui, por exemplo, né, virou para o saldo vendedor, ele vai armazenar a posição da barra atual em B. A e B, nomes que eu chamei aleatoriamente, tá?
A você pode dizer alta, B baixa, tá? Não são necessariamente movimentos de alta, movimentos de baixa, não é isso, né? Mas é que fica fácil de assimilar, né? Então você vê alta, você já pensa ali, candle verde, candle para cima, baixa, vermelho, né? Então é mais fácil de assimilar, mas não é necessariamente um movimento efetivamente de alta ou de baixa, né? Mas de qualquer forma, é só para facilitar a nossa assimilação aqui, né? E por que eu tenho uma para cada? Né? Eu tenho A para quando for comprador, B para quando for vendedor, né? O novo movimento, né? Eu poderia usar um único, né? Por exemplo, I. Né? Eu vou mostrar por que a gente precisa separá-los, tá? Por enquanto, vamos focar na lógica aqui, né? Do que a gente está fazendo, mas depois eu explico por que eu separei em dois, né? Em A e em B, tá? E aí no teste condicional seguinte, né? Nesse nosso próximo bloco aqui, eu verifico se o movimento for 1, né? Ou seja, um movimento comprador, então ele vai atualizar I justamente com o meu valor A. Se não, né? Se o meu movimento for 0, ele vai atualizar I com B, tá? E como eu expliquei, eu vou explicar por que eu fiz isso separado, né? E não joguei simplesmente I aqui, né? Eu vou explicar. Mas agora basta entender, né, que a gente está buscando justamente quando há essa virada, né, e para que lado ele virou. Né? E aí o que eu faço é justamente nessa variável SAGACUM, né, no saldo acumulado de agressão, né, no saldo de agressão acumulado, eu uso a função summation, que faz justamente a soma, né, o acúmulo desses valores. Valores o quê? AGS, que são os meus valores de saldo, ABS, que é o que? Absoluto. Né? O valor absoluto. Portanto, neste momento a gente faz aquela primeira tarefa, né, que era trazer para o valor absoluto. E aqui no summation a gente faz aquela nossa segunda tarefa, que era justamente fazer o quê? Acumular. Né? Então aqui que eu estou fazendo, lembra que eu comentei, né? Ele faz duas coisas. Né? Primeiro ele traz para o campo absoluto, para o valor positivo, e segundo ele acumula. Né? Então é ali que a gente está fazendo isso. Agora, a função summation, né, então ela precisa de uma série de dados que ela vai acumular, vai somar, que no caso aqui é o nosso AGS, e ela precisa saber por quantos períodos. Né? E a quantidade de períodos a gente define com uma pequena fórmula aqui, que eu vou explicar agora o que é. Tá? Depois a gente plota, tá? E aí baseado no lado deste movimento a gente aplica uma coloração verde, se for um MOV1, né, movimento comprador, se não, portanto, só pode ser um MOV 0, ele pinta de vermelho. Então vamos lá, então vamos entender agora como é que ele determina o período. Vamos pegar um exemplo aqui. Vamos supor que não aconteceu nada daqui para cá, tá? Vamos fingir que aqui é o nosso primeiro candle, para a gente ter uma referência para começar o nosso estudo. Né? Então, ele vem aqui, MOV 1, né? Ele não faz nada aqui porque não houve mudança, né? Então, MOV 1, até que a gente tem uma diferença agora de movimento. Então, como ele mudou para 0, né? Ou seja, para vendedor, ele vai armazenar a posição da barra atual em B. Então, basicamente, a gente está dizendo que aqui ele vai armazenar em B o current bar, que vamos supor que é 100. Tá? Provavelmente não é, provavelmente é um número muito maior, mas vamos chutar 100 só para ficar fácil aqui o nosso cálculo. Né? Então, beleza, ele armazenou 100 em B, né? Current bar, que é uma função que retorna a indexação, a posição dessa barra em relação lá à primeira barra do gráfico. Então ele vem contando, né? 0, 1, 2, 3, 4, 5, né? Para ver quantas barras tem no gráfico. Né? Então, estamos chutando aqui que seja 100. Né? E aí, como é um MOV 0, né? A gente está no movimento vermelho agora, então ele atualiza I para ser o valor de B, né? Que é 100. Quando ele vem fazer o acúmulo, ele executa essa fórmula. Né? Como a gente ainda está nesta barra, né, neste nosso exemplo imaginário aqui, né, quem é current bar? É o próprio 100. Menos I. Quem é I? Era o valor de B, né, que era o quê? 100. 100 menos 100 vai dar 0. A função summation ela não usa indexação.
como período, ela usa quantidade de períodos. Então, eu preciso dizer quantos períodos eu quero que ela faça essa soma. Eu não posso fazer soma de 0 períodos. Tá? Apesar de a gente poder fazer referência à indexação 0, que é diferente, né? Eu não posso falar, olha, some 0 barras. Não. Né? Então, eu somo 1 no final. Então, 0 mais 1 igual ao final 1. Quando ele faz a soma do AGS de um período, que valor que é? É ele mesmo. Né? Então, ele plota o próprio valor do AGS, que era este valor aqui, né? Porém, obviamente, positivo, porque a gente usou aqui o ABS. Na próxima execução, então a gente agora foi para esta barra, né? Ele faz tudo de novo. Né? O que vai acontecer? O movimento é igual ao movimento anterior, então ele não executa isso aqui, ou seja, B não é atualizado e continua sendo 100. B continua sendo 100. I continua sendo B, porque a gente ainda está no movimento 0, né, que é o movimento vendedor. Porém, agora, quando ele for fazer o summation, o que acontece? Current bar agora não é mais 100, porque a gente moveu uma barra, então a gente está na barra 101. Né? Então, 101 menos I, porém I continua sendo 100, porque é a nossa referência de quando esse movimento começou. Então, 100 menos 1 é 1, mais 1, 2. Né? Então, ele faz a soma do AGS, né, da agressão, do saldo de agressão absoluto de 2 períodos. Portanto, ele vem o quê? Soma este com este. E aí, o resultado é justamente este acúmulo aqui, né, que é positivo porque a gente fez o ABS. E aí você já deve estar vendo onde a coisa vai, né? Então, se a gente fizer, ele vai continuando executando. Se a gente pegar aqui 102, né, o current bar 103, 104, 105, 106, né? Ele vai sempre aumentando o current bar, porém o B, o nosso I, né, vai sempre se mantendo 100, que é a nossa referência aqui onde tudo começou, né? Então lá no último do movimento, que era 106 menos 6, menos 100, né? 6 mais 1, 7, né? Nada mais é do que dizer aqui, faça a soma dos valores absolutos de 7 períodos, né, do nosso AGS. Então ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 barras para ele somar. Né? E aí quando, obviamente, ele vem para um novo movimento, que um novo movimento se inicia, né? O que acontece aqui é verdade, porém agora com move 1. Né? Com move 1, então ele armazena em A o nosso current bar. E aqui embaixo ele atualiza I para ser quem? Para ser A e não mais B. Né? Então ele começa tudo de novo, né, com a nova indexação, que aqui seria 107. Porém, obviamente, I foi atualizado com o valor de A, que agora é 107. Né? Então, começa tudo de novo. Né? Aqui vai dar o quê? 0 mais 1 igual a 1, ele próprio. Obviamente, aqui, logo em seguida, ele já virou de novo, né? Mas então, por que eu fiz separado, né, A e B? Justamente porque eu quero armazenar a última referência. Por quê? Porque num gráfico aberto, note que esse gráfico está fechado. Né? A gente está com o gráfico fechado. Mas se eu tiver no gráfico aberto, então vamos zerar aqui. Né? Então note que eu estou num gráfico aberto, o preço está rolando aqui. Né? O que pode acontecer? Este saldo pode pegar e voltar. Né? Pode pegar e voltar e passar a ser positivo dentro deste período, dentro desses 30 minutos que eu estou com o mercado aberto. O que isso aconteceria? Qual que seria o problema se eu estivesse usando uma variável única aqui? O problema seria que cada vez que ele detectasse uma virada, ele zeraria a minha referência, né, pro novo valor. Só que eu não quero, porque se ele virar, por exemplo, neste momento, se ele decidir virar para cima e se transformar no movimento comprador, né, eu quero ter a referência de quando, de onde o movimento comprador começou. Né? Então, para isso, eu armazeno em ambos referências em variáveis separadas. Né? Porque ele só vai, então, né, se confirmar, né,
Claro, quando o candle fechar, mas o mais importante, né, é que se ele no meio do caminho decidir mudar de ideia e voltar, né, virar comprador, ou era comprador virar vendedor, né, eu tenho o valor antigo armazenado também. Né? Então eu posso voltar e usar a minha referência correta. Né? E eu faço isso justamente aqui, né, dizendo para ele, olha, eu estou no movimento 1, né, usa a referência, né, como referência A. Né? Eu estou no movimento 0, usa como referência B. Né? E aí a gente permite que ele faça essa alteração dentro do período, né? Dentro de um gráfico aberto. Tá? Então, é simplesmente para isso. Né? E aí o resultado é justamente aqui, né, se você olhar, é a reprodução exata, né, do indicador, né, que vai acumulando justamente este saldo de agressão. Tá? Então, espero que tenha ajudado. Como sempre, link, né, a gente deixou ali no começo, scapp.link/códigos. Tá lá para você fazer o download do arquivo, né, do arquivo PSF, para código aberto para você reproduzir. Tá? Então, nos vemos aí no próximo vídeo.